Eu gosto muito de conversar com o Marquinhos quando a gente está pensando nessa coisa assim de agregar, né? Que o Hub, na verdade, é um espaço agregador, né? Dessas discussões sobre inovação, criatividade, empreendedorismo em educação. E a gente pretende motivar esse ecossistema inovador na universidade, né? A gente está dando esse start de inovação educacional. E nós temos também, né, para não fugir da pergunta de Marquinhos, que ele me perguntou onde é que a gente está, né? A gente está, já disse o site, a gente está nas redes, então nós temos o nosso perfil no Instagram, que vocês já estão, né, participando. Procurem também a gente no Facebook, que é o Hub Educat, hub.educat, né, no Facebook, no YouTube também. Então todas as atividades que a gente vai desenvolvendo, que a gente tiver condições de gravar, fazer vídeos, etc., vão para esse espaço, né? E também no LinkedIn, também o hub.educat. E nós, fisicamente, estaremos na diretoria de inovação positiva, ali naquele prédio pertinho da residência estudantil, ali no campus Recife, né? O Marcos treinando ali os como é que chama esse negócio? Bom, mas eu vamos quero para tirar lá. Esse negócio, não estou conseguindo mais. Agora vai deixar, tá lindo. E eu queria perguntar, Marcos, agora que a gente falou de onde é que a gente está, né? Que ações a gente vai desenvolver no Hub? Não, mas antes de perguntar que ações, eu queria que você falasse um pouco, Marcos, da importância que a gente tem, da importância do Hub hoje para a universidade, para fomentar esse ecossistema inovador. E de que forma a gente vai fazer isso, né? Por que ele é importante? E especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Das aulas terem sido, né, paradas, né? Os alunos estão sem aulas na sala, nas escolas presenciais. Acende a luz, Marcos. Ele está brincando ali com os... Voltei. Pronto. E aí eu queria que você falasse um pouco disso. Na verdade, a gente hoje percebe no mundo inteiro vários grupos se organizando para criar hubs, né, para atender a esses novos movimentos da educação, né? Hoje eu tive meu orientador da Inglaterra, John Traxler, ele abriu um hub lá, em Wolverhampton University. A gente tem visto vários trabalhos como esse sendo criados no mundo inteiro, né? Na verdade, a gente não imaginaria que ia ter uma ação tão pontual, né, no nosso hub, a partir desse cenário hoje no Brasil, mas a grande função do hub mecanismos para que o que a gente pesquisa se torne realidade. Nós somos pesquisadores e professores, né, e produzimos muita coisa com os nossos orientandos, mas isso precisa chegar, na verdade, nas pessoas. A própria UFPE pode se apropriar dessa informação, pode se apropriar desse movimento e ação de gestores. É um espaço que a gente está levando para a realidade, o que é produzido cientificamente. Mas mais além, né? O Hub tem uma grande função de abrir essa discussão na UFPE e para outros cenários também, como escolas privadas, escolas públicas, as redes municipais, de como se pode pensar na educação do futuro. Eu acho que o nosso grande foco é a educação do futuro, né? Quando a gente pensa nesse aluno empreendedor, nesse aluno motivado, nesse aluno criativo, nesse aluno envolvido com a sua própria aprendizagem. A palavra que mais define a gente é protagonismo.
Quem passa por essa orientação sabe disso, né? Todos os alunos, eles são obrigados praticamente a usarem essa variável, protagonismo da sua própria ação ao estar com a gente. Então, na verdade, Dora, o Hub, ele tem essa grande função na UFPE e é trabalhar, na verdade, com o que está vindo por aí. Para muita gente, já é uma visão extremamente natural, quem já trabalha com a educação do futuro, mas para alguns profissionais ou alguns alunos ainda é necessário essa abordagem, né? Lembrar que nós iremos trabalhar, né, para estudante, docente, técnico e comunidade em geral. Coisas são produções, né, em geral. A terceira coisa é apoio pedagógico. No apoio pedagógico, apoio à elaboração do material didático. Então, se eu pensar, na verdade, essas 4 áreas, elas fazem parte do nosso Hub na UFPE, né? E aí, Dora, eu queria saber um pouquinho sobre a formação. O que a gente pode oferecer de formação? Pronto. Inclusive, isso tem a ver com um comentário, que eu estou tentando ver alguns comentários aqui, viu, gente? Um comentário que Alexandro Alberto fez aqui, que ele diz que inovação educativa, desde a formação na graduação e pós-graduação e continuada, é urgente, né? Então, veja só, a nossa ideia é fazer com que essa inovação pela qual a gente discute, pesquisa, pratica, porque o nosso grupo de pesquisa é um grupo que é um laboratório, na verdade, né? Porque a gente pesquisa sobre inovação e a gente pratica inovação. Então, como que a gente pratica inovação? A gente pratica inovação nas nossas aulas, nas nossas pesquisas, com os nossos alunos. Os nossos alunos praticam essa inovação, a gente pesquisa a prática dos nossos próprios alunos, eles pesquisam essas práticas, né? Eu acho importante que, como você estava falando, dos integrantes, né? Os integrantes, esses nossos alunos de graduação, mestrado, doutorado, que estão pensando nessa forma de fazer a educação cada vez mais que atenda às necessidades da nossa sociedade ou da formação do sujeito na nossa sociedade, né, para que esse sujeito seja um sujeito crítico, questionador, emancipado, consciente, né, responsável por ele está testando os perfis ali, né, então que essa formação ela possa ocorrer na graduação, na pós-graduação também, como o Alexandre estava dizendo aqui. Então, que tipos de formação nós iremos fazer, né? Como a gente estava dizendo, o grupo, o Hub é um espaço agregador. Então, o que significa isso? Que universidade ou de outros espaços que queira experimentar a educação inovadora, ele vai poder ir para o laboratório ou discutir com a gente, participar, e quando eu digo ir para o laboratório, é ir virtualmente, ir presencialmente, ir na forma que der para ir, né? Nós estamos fazendo nossas reuniões online todas as quartas-feiras, então a gente está fazendo educação mesmo nesse momento, né? Então, as pessoas que têm essa necessidade de compreender e praticar uma educação inovadora, uma inovação ou uma educação que atenda às nossas necessidades atuais, elas podem ir para o Educap, e lá a gente vai discutir e promover formações que sejam formações para os professores da UFPE, formações para os estudantes, formações para instituições privadas ou públicas, né? Que formações são essas? Então, formações sobre metodologias ativas, sobre atividades remotas, que a gente está vendo a necessidade muito grande atualmente, né? Sobre educação emocional, sobre as competências em relação ao BNCC. Então,
as informações, os conteúdos são variados e de acordo com as necessidades de cada pessoa. Né? Então, não é sobre coreografias didáticas, então tudo isso que a gente estuda e que a gente põe em prática em nosso dia a dia também. E aí, isso não quer dizer que nós sabemos tudo isso, mas o grupo, né, estuda tudo isso e pode proporcionar essas formações. Né? Então, a gente vai fazer ações gratuitas, formações online, formações presenciais quando for possível, formações semipresenciais. Então, os formatos são diversos, os temas também, né? E também, Marcos, uma coisa importante da gente falar sobre a formação é que ela pode ocorrer, nós já temos, teremos em breve a nossa especialização Lato Sensu, né, a nossa pós-graduação Lato Sensu, que já está protocolada na Propesc, tudo direitinho, só aguardando esse período de isolamento social, resolver como é que vai ser realmente, como é que nós vamos voltar a atuar novamente para a gente poder começar a divulgação e inscrições. Então, nós vamos ter vários tipos de formações com várias temáticas, dependendo das necessidades, e eu queria que você explicasse agora um pouquinho sobre esse apoio pedagógico que a gente também está pretendendo, né, desenvolver e que a gente já vem fazendo de alguma forma no nosso dia a dia, na nossa prática no grupo de pesquisa. Perfeito. Só resumindo, né, o que a doutora falou das formações, então nós vamos ter congressos, especializações, cursos, minicursos, residência docente, oficinas, conversas conectadas que acontecem mensalmente no grupo, hackathon, tanto virtual como presencial, para a gente voltar, e vivências formativas. Né? Esse é o nosso primeiro menu, vamos dizer assim, de formações. Em relação a apoio pedagógico, na verdade, eu acho que esse é o grande mote da gente. Né? Acho que é o que a gente já faz há um bom tempo, na verdade, né? E a auxiliadora vem de uma história no Conecta fazendo isso, que é ajudar na organização e planejamento de aula. Então, o professor ou a escola que tem interesse de entender um pouquinho sobre como é que se planeja uma aula nessa abordagem, procura a gente. O próprio Sérgio, né, o Sérgio fez uma abordagem aí, como é que vocês estão falando da educação do futuro, se nem existe a educação se não foi nem resolvido ainda a educação do presente, né? E aí, Sérgio, essa nossa concepção de entender e de viver esse agora é que o nosso aluno ele está na educação do futuro. Marquinhos, tua fala está travando. Enquanto Marquinhos não vem, ele está com problema de internet Quem hoje. Está na educação do futuro são os professores e as escolas, as entidades. Então, Marcos, a nossa grande deixa eu ver aqui com ele. Nossa grande proposta. Bom, enquanto o Marcos não volta, né, a gente vai continuar falando um pouco sobre isso que ele está dizendo aí sobre a educação do futuro. Como é que a gente vai resolver a educação do futuro se a gente nem ainda resolveu a educação do presente, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tirei Marcos justamente para poder responder isso, né? Tô brincando, olha ele aí. Voltei. Voltou, diga. E aí, voltou a voz, tá boa, porque tá péssima a internet aqui hoje, viu? A gente também na área do apoio, a gente pode ajudar professores, alunos. Da educação do futuro? Sim, aí na verdade, Sérgio, pronto, como é que vocês pensam a educação do futuro? A gente não resolveu ainda a educação do presente, né? E aí a gente tem que essa seguinte fala. Na verdade, a nossa educação, a gente vai muito de encontro ao nosso aluno, que já está no futuro, que já usa dispositivos, que já está muito plugado, mas que a nossa escola, a nossa universidade ainda não chegou para
para estar muito junto desse aluno. Então, é uma educação preocupada, na verdade, em fazer essa conexão o tempo todo. Como é que eu posso trazer esse aluno que está no futuro para esse professor que muitas vezes insiste em estar no passado? Então, assim, a nossa visão e a nossa proposta enquanto missão lá no UFPE é permitir que essas abordagens possam ser mais tranquilas, na verdade, para esse professor da UFPE. Então, como apoio, a gente pensa, né, em ajudar na organização e planejamento de aula, ajudar no uso de metodologias ativas e inovadoras, né? A gente tem um cardápio de metodologia, por exemplo, pessoas que já investigam ensino híbrido, que já investigam sala de aula invertida especificamente falando, que trabalha muito bem com o Google Classroom. Então, assim, a ideia é trazer os nossos grupos para que a gente possa realmente ajudar o professor a estar nessa educação do futuro, né? A própria integração das tecnologias digitais de informação e comunicação, eu acho que é uma urgência da gente trabalhar muito bem com o ensino híbrido. Nós temos no nosso grupo uma das maiores especialistas em ensino híbrido, que é a Isabel, né? Professor do Instituto Federal de Pernambuco. Então, assim, é trazer um pouco essas expertises para a nossa área. E, por fim, como aplicar as novas tendências pedagógicas, né? Que aí todo ano saem várias tendências, a gente precisa realmente trazer essa abordagem. Mas aí, Dora, como é que a gente pode ajudar o professor da UFPE e de demais entidades que fazem parte do Hub no apoio à elaboração de material didático, né? A gente falou em formação, falou, na verdade, no que a gente pode preparar enquanto apoio pedagógico, mas quando eu falo em elaboração de material didático, como é que eu posso consultar o Hub Educate e pedir que, na verdade, a gente faça um trabalho em relação a isso? A função do Hub não é fazer o material para você, né, para as pessoas. Na verdade, a função do Hub é discutir e ajudar e colaborar com as pessoas para elaborar o seu material. Então, se chega um professor, a gente fazia muito isso na época, como você bem lembrou, na época da Conecta, em que a gente, né, participava do programa de inovação pedagógica da UFPE, e os professores chegavam lá e diziam: olha, eu queria fazer um vídeo para meus alunos, como é que eu faço esse vídeo, né? Nós não somos profissionais de audiovisual, mas nós temos, né, diversos alunos que estão desenvolvendo, estão fazendo, nós estamos fazendo também os nossos próprios materiais, né? Então, a ideia é ajudar essas pessoas, discutir o objetivo desse material, o formato desse material, como é que a gente vai produzir o material, né? Como é que se faz uma mínima edição para que o material seja um material adequado e visual, né? Do ponto de vista estético, para que esse professor possa disponibilizar para os seus alunos, para os seus serviços, etc. Porque, na verdade, a gente não pode esperar que o professor agora, né, a discussão agora dos professores nesse momento de pandemia agora eu vou ser youtuber, agora eu vou ser de audiovisual, né, e, na verdade, a gente não pode ser tudo isso, mas a gente tem, né, que saber, sim, trabalhar, produzir com essas linguagens, porque, na verdade, essa é a linguagem do mundo hoje, né? A linguagem do mundo é digital, a linguagem do mundo é multimediática. Então, a gente precisa tanto aprender a produzir, né, nessas mídias, como também precisamos ensinar os nossos alunos a produzir essas mídias, né? Eu costumo dizer que a gente aprende a ler lendo, aprende a escrever escrevendo. Então, a gente vai aprender a interpretar vídeos, áudios e outros e diversas outras mídias produzindo isso, né? Então, quando um professor ele vem querer produzir um material para envolver seus alunos, para poder problematizar algo com eles antes da aula, né? Por exemplo, fazer uma sala de aula invertida e preparar um material para que seu aluno possa estudar antes e na sala de aula apenas tirar as dúvidas, discutir, etc.
Então, o professor precisa saber fazer esse material. E a gente vai poder, né, a gente espera poder ajudar esses professores e outras pessoas, estudantes, inclusive, que queiram, né, realizar os seus materiais. Agora, eu queria que você respondesse, Marcos, uma pergunta do professor Moisés, né, lá da Fafiri, como é que as outras instituições podem participar, né, do Hub? Exato. Vocês podem enviar um e-mail para a gente, né? hubeducatofpe@gmail.com. A gente está com esse e-mail inicial e apresentando para a gente qual a proposta de cooperação, de parceria vocês desejam no momento, né? Porque estamos atuando, na verdade, com um grupo grande, nós temos quase 30 pessoas atuando com a gente, entre mestrandos, doutorandos, graduandos e pessoas que já terminaram, mas estão retornando para a gente. E cada grupo desse tem uma expertise, então a gente pode trabalhar com produção de vídeo, com produção de podcast, produção de e-books, produção de hipertextos, ajudar na construção de redes sociais, né, elaboração de portais. E uma coisa importante também, Dora, é a questão das publicações, né? Nós temos a revista da Educato, é uma revista, né, que tem um bom grupo internacional atuando com a gente. Nós temos também hoje a revista Vivências em Ensino de Ciências, né? São 2 revistas científicas online que já estão disponíveis para a sociedade. Mas, além disso, a gente criou com a UFPE o selo Educate, né, de produção de livros, né, para esse ano. Então, existe uma produção em curso de um livro sobre engajamento docente, né, liderado por nosso colega fantástico Hernandes, mais um livro sobre engajamento discente, que está aí já sendo produzido. A nossa Quinata, né, do doutorado do Matec, está ajudando a gente a fazer o 3º livro sobre aprendizagem através do encantamento. Então, são 3 livros que estão em curso, em discussões com os nossos orientandos. E isso vai ser tudo produzido e vai ser tudo lançado nova, que já está na agulha para ser impresso na gráfica. E um e-book sobre experiências realizadas em Feira Nova, né? Um 5º livro está sendo também planejado para mostrar a experiência de Goitá. Então, assim, sendo assim, o nosso grande ganho de auxiliar, na verdade, as escolas, auxiliar, na verdade, os professores, é que a gente possa, né, utilizar esse espaço da UFPE, então, livros, revistas, encontros, e-books, anais, infografias. A gente tem uma equipe maravilhosa de 2 designers, né, que é Pedro e Natanael, que produzem os cards da gente, que produzem todo o material gráfico que está indo para a mídia, mas o mais importante a gente pode, enquanto processo de elaboração, ajudar as entidades, os professores, as redes, as universidades, a como desenvolver esse produto, né? Aí poderia já falar um pouquinho, Dora, sobre a agenda dessas 4 próximas semanas. Como é que vai se dar essa agenda que começa sempre nas quartas-feiras, né? Tu podia explicar um pouquinho para a gente essa agenda? Eita, ele me pegou prevenida em relação à agenda. Ele faz isso comigo. Eita, meu Deus do céu. O computador estava em cima do... Bom, Marcos... mas eu tenho aqui a agenda. Posso falar, então? Pode. Mas eu posso falar da agenda? Procura a agenda. César Amorim falou aqui sobre como é que a gente pode trabalhar nessa perspectiva de inovação e tecnologias, etc., sem cair na tentação do neotecnicismo, né? Então, eu queria que você falasse isso um pouco, enquanto você também apresenta e o Rodrigo falou que a gente tem uma importante ferramenta, que é o smartphone. E aí, como é que a gente vai falar um pouquinho para a Cessa sobre esse não cair nesse neotecnicismo? Mas antes eu queria saudar minha amiga Zélia Joffre, que acaba de entrar, a pessoa que mais eu amo nesse Pernambuco, nesse Brasil. Tudo que eu sei hoje eu devo a Zélia Joffre, que desde 2001 me orienta, viu, minha gente? Essa mulher tem que ser cada vez mais valorizada, mais ainda no Brasil. Zélia, obrigado por estar com a gente aqui.
você é um amor de pessoa. Bem-vinda. Eu acho assim, sabe, Dora, a questão de não cair no mecanicismo, no tecnicismo, é quando a gente faz uma proposta respeitando três coisas, inicialmente. Primeiro, o protagonismo, né? Eu não uso a tecnologia, não uso uma estratégia, não uso um modelo diferente porque eu acho que é high-tech, é bonito. Não, porque isso promove o protagonismo do meu aluno. A segunda coisa é quando a atividade ela promove a sua reflexão. Quando eu possibilito com a atividade, faz com que as pessoas que participam do processo sobre o processo. E a terceira coisa que eu acho muito importante para não cair na questão tecnicista é quando a gente pensa, na verdade, sobre a colaboração. Então, quando a atividade ela é disposta, ela é programada para que ela vivencie, na verdade, essas três abordagens, ela é colaborativa, ela respeita a ação, reflexão e ela, na verdade, também ela possibilita o protagonismo, dificilmente se cai nesse mecanicismo, porque a gente não está preocupado, na verdade, com a tecnologia de ponta. A gente está preocupado em como a aprendizagem é efetivada com a tecnologia de ponta. Muitas vezes, eu até cito um exemplo que eu citei hoje na minha live logo cedo, o caso da professora Vanusa, lá em Glória de Goitá. Ela fez uma live sexta-feira, minha gente, sobre bullying. E ela convidou aluno, ela convidou professores da escola, convidou gestores da educação, convidou mãe, convidou uma psicóloga. Aí tu imagina que na live que é feita por alunos, várias pessoas vão entrando e vão saindo. Gente, isso é fantástico, entendesse? É um trabalho muito simples de uma professora fazer uma live, mas provocando tanta integração com os alunos. Então, eu acho que é por aí que está o caminho da gente, né? E aí, logicamente, o celular, né? Eu sempre digo que o celular é uma ferramenta que está na mão de todo mundo e ele congrega áudio, vídeo, texto e imagem, né? Ele congrega as 4 coisas que, na verdade, todo mundo pode usar e abusar num processo formativo, né? Eu acho que todo mundo, nessa época agora, está usando de forma exaustiva o celular. Então, as estratégias usando o celular hoje, elas viraram, na verdade, uma ponta do iceberg. Então, o uso do WhatsApp, o uso do Telegram, o uso do próprio Facebook, os grupos que a gente participa, o Instagram, por exemplo. Então, tudo isso traz para a gente, na verdade, essa grande diferença que a gente possa trabalhar. Mas falando em agenda, vai ser sempre assim, gente. É importante que a gente entenda que a nossa semana começa na quarta-feira, isso foi ideia da minha querida Alcindora Padilha, né, e termina na terça-feira. Então, de quarta a terça, sempre uma temática vai ser abordada pelos nossos grupos. O Hub Educato, ele iniciou no dia 21 de abril, começou na quarta passada, com o lançamento do site, o lançamento dos cards, a provocação e hoje com a live. Essa primeira semana é uma semana de integração da gente, para apresentar o que o Hub está fazendo, né? A partir de quarta-feira, uma outra temática já entra no processo, né? Que é, na verdade, atividades... Deixa eu pegar aqui. Hub na educação, na inovação e educação superior. Então, a partir de quarta-feira, vocês vão encontrar podcast, vão encontrar vídeos, vão encontrar cards, vão encontrar cursos ao vivo com os nossos pesquisadores, vão poder baixar material sobre ensino superior. Então, durante uma semana, de quarta a terça, vários movimentos vão ser disparados nas nossas redes sociais, no nosso próprio site, né? E um grupo de alunos da gente, pesquisadores, eles estão trabalhando nessa temática, né? Vai ter uma mesa redonda virtual muito boa na terça-feira, né? Então, assim, essas ações que a gente chama do pacote da semana, são processos que vão ajudar, na verdade, todo mundo a se apropriar das informações. Então, a primeira semana é essa da gente, essa já quarta agora, com as remotas na educação superior. A outra semana vai trabalhar recursos para atividades remotas, e aí vocês vão aprender a fazer vídeos de forma muito fácil e mais rápida, vão aprender a produzir podcast, vão aprender a produzir os próprios cards. A ideia é que a gente possa,
na semana que ajuda as pessoas a trabalhar com recursos para trabalho remota, se apropriar dessas ferramentas para poder usar. A terceira semana nossa vai ser tudo sobre educação emocional. E aí a nossa grande doutoranda, né, Dalvaneide Araújo, vai puxar com um grupo de trabalho, e aí vão ter lives, vão ter cursos ao vivo, vão ter formações diversificadas, vão ter produção de mídias sobre educação emocional. E a gente termina a quarta semana desse mês de maio falando sobre atividades remotas na educação básica, né? Dando uma influência grande ao ensino educação infantil, que hoje é uma grande... Marcos, está falhando. Cadê teu som? Essa internet dele hoje. Bom, então, enquanto o Marcos não retorna, que a internet dele está muito ruim mesmo, né? A gente vai fechando aqui, falando sobre a última semana, que é sobre atividades remotas na educação básica. E como ele estava dizendo, Renata, Priscila, né, que são doutorandas e mestrandos vão trabalhar, e outras pessoas do grupo vão trabalhar com essas discussões sobre atividades remotas para a educação básica. Aí, Marquinhos, terminou a programação, né? Agora tudo isso vai estar disponível nas redes, né? A gente vai colocar uma programação básica no site com as temáticas, e a cada semana os materiais que vão sair são materiais diversificados, tá? Agora eu queria que você falasse um pouco, Marquinhos, sobre a usina de ideias. Perfeito. A usina de ideias é uma área que a gente vai estar introduzindo, na verdade, vários recursos, né, que vão ajudar, na verdade, os professores a pensarem melhor sobre como desenvolver estratégias, né, na escola, na universidade, e a gente segmentou em seis grandes usinas, né? A primeira usina é educação infantil, vai ter um banco de materiais sobre educação infantil. A segunda usina seria educação básica, focando muito fundamental e médio. A terceira usina é educação superior, né? Atendendo minha amiga Tânia Bazante aí, que eu amo, lá de Caruaru, educação inclusiva. Tânia, vamos ter Tânia, uma semana só para educação inclusiva, mas nós temos 2 feras no grupo da gente, graças a Deus, né, que é Silas e Juarez, né, que vão estar o tempo todo trabalhando com a gente educação inclusiva, e que a gente possa produzir essas mídias focando, né, e pensando na educação inclusiva. Mas vai ter uma semana voltada só para a educação inclusiva já no início de junho, mas ela faz parte de usina educação inclusiva. A outra usina nossa, de moagem mesmo, a gente fala, né, é educação emocional, e a última, cultura digital, né, que aí a grande Márcia Aguiar é uma líder da gente há mais de 10 anos nesse projeto digital, fazendo acontecer, na verdade. Márcia Nogueira. Vai. Marcos? Caiu de novo. Eita, que tá ruim a internet dele hoje, viu, gente? E eu acho que é porque ele já usou demais. Mas bora lá chamar ele de novo. E enquanto ele não chega, lembrando, Tânia, justamente que ele estava falando, né, que essa temática da educação inclusiva é uma temática que a gente está abraçando agora. E também que essa usina de ideias, ela não vai ser um repositório de materiais que vocês vão encontrar somente lá, não. Mas a usina é um espaço para a gente preencher, né? Então, acho que, não me lembro aqui quem foi que perguntou, Alexandre novamente perguntando, seria uma espécie de incubadora de ideias, sim, né? Nós vamos
incluir esses materiais na usina à medida que a gente também for produzindo e à medida que vocês forem também, né, como é que se diz, produzindo e experimentando, né, essas boas práticas na educação, né, essas boas experiências. Uma coisa, Marquinhos, também, que eu queria que você desse, lembrando essa história da incubadora, né, que o Alexandre falou agora, que é exemplo que eu acho que a gente falou muito aqui em metodologias, em educação inovadora, falamos que, na verdade, isso tudo depende, lógico, né, de um processo criativo, etc. E que exemplos de educação empreendedora a gente pode dar para que a gente, né, pode desenvolver lá no Hub, né? Nós hoje, a nossa formação, por exemplo, dos nossos residentes, né, que já contou. Ai. E cai. Vamos ver se ele volta. Bom, Marcos saiu, mas vai entrar de novo. Então, como ele estava falando, a gente vem desenvolvendo atividades com os nossos alunos numa perspectiva de que tenham uma sustentabilidade e condições, né, de criar os seus projetos, né, de produzir seus trabalhos e poder, né, ter também a sua independência financeira, por que não, né, Marquinhos? Vá, continue. Exato, aí assim, a gente tem um trabalho muito legal com Carla Borba, né, que é do Departamento de Turismo e Hotelaria, e a formação hoje dos nossos residentes na UFPE, ele vem muito, na verdade, trabalhar a questão do mercado, de como ele está se vendo nesse processo, e a gente tem feito muito esse trabalho, né, de trazer essas discussões, essas temáticas para a conversa com os nossos alunos. Então, assim, hoje nós temos vários alunos empreendedores, né, eu posso citar o exemplo de Fredson, né? Fredson, desde que se formou, ele lidera a residência pedagógica no interior de Pernambuco, em escolas privadas. Fredson, ele, antes de terminar a graduação, já tinha esse espírito empreendedor. Eu tenho Poliana, por exemplo, que é minha orientanda de mestrado lá em Caruaru. Poliana tem um trabalho belíssimo de empreendedorismo com científico e já consegue trazer muita coisa boa. A gente contou também com o apoio de Viviane Salazar, também do Departamento de Hotelaria e Turismo, DHT da UFPE, que ensinou os alunos a ver que coisa interessante. Como elaborar eventos educativos, porque a gente sempre faz muito evento educativo, mas nunca se preocupou em trazer um especialista da área, na verdade, para ajudar o nosso grupo. Então, a primeira coisa, não é aquele empreendedorismo que a gente está trabalhando, gente, apenas focado para o mercado, apenas focado para que o aluno seja milionário com o seu primeiro ano. A gente quer que o aluno, ele pense o que ele está fazendo, que a educação, que as propostas que eles estão pensando possam realmente gerar muitas coisas fora. Nem sempre ser empreendedor é ser milionário, né? Muitas vezes o empreendedorismo nasce mesmo da formação da pessoa de mover esse mundo, né? Do nada, do zero, fazer muita coisa interessante. Então, assim, a nossa visão é que a gente possa aprender muito com o pessoal da UFPE, e aí eu já convido mesmo Carla Borba para ser parceiro da gente o tempo todo, né? E junto a isso, ajudar os nossos alunos a terem essa visão realmente de entender esse cenário como algo que é possível. A gente não está falando da educação distante da gente. Quando eu falo, na verdade, em ser empreendedor, em usar metodologia ativa, em ser inovador, em ser criativo, isso são habilidades que hoje a vida exige da gente. Não somente a vida profissional, mas sobretudo a vida pessoal, né? Eu tenho visto dos meus orientandos nessa fase de isolamento, o quanto eles estão sendo empreendedores, né, em pensar, em discutir, em propor atividades, né. Os nossos orientandos do doutorado, do mestrado, tanto de Caruaru, do Programa de Educação em Ciências e Matemática, como do Edumatec, eles dão banho na gente de criatividade. Eles enchem a gente de orgulho o tempo todo. Tem dia que eu não consigo entender como é que eles conseguem ter tanta rapidez
rapidez e nos dá respostas. Então, eu creio muito no Hub, porque o Hub ele não faz parte e não é Marcos e Dora. O Hub ele nasce da necessidade dos nossos alunos de serem ativos e protagonistas. Foram as pessoas que mais nos instigaram a lançar esse Hub. E como a gente sabe que esse grupo de alunos, né, esse grupo ele pode, na verdade, mover muita coisa boa, porque tem uma energia boa em todo mundo, não tem como ficar parado. Então, assim, até eu brinco muito com Dora, mulher, por que tu inventou isso, mulher? Tava tão bom nosso grupinho fechado, eu já cumpria todos os créditos que a universidade exigia da gente, as progressões, mas não, a gente não consegue não pensar nesse aluno da gente. A gente não consegue não pensar no colega da gente, que às vezes não usa o ensino livre, não usa a metodologia ativa, porque acha que é tão difícil, né? Então, a nossa função, o nosso foco, a nossa meta é potencializar e empoderar, inicialmente, os nossos queridos alunos, né? E, em seguida, empoderar toda uma rede, né, que faz parte internamente da UFPE, trazer para a gente muita gente boa, muita gente legal, e, por fim, chegar nas redes e chegar, na verdade, nas outras instituições, né? Fazer o que a gente tem de melhor, que é cuidar do outro, que é ver o outro como o outro é respeitar o limite do outro, é entender como a gente pode realmente estar fazendo aqui agora. Eu e Dora, nossa primeira live juntos, né, Dora? A gente tá aprendiz. Se vocês perceberem os bastidores meio de Dora hoje, é uma coisa de loucura. Dá até um livro de como dois loucos conseguem juntar tanta coisa, tanta gente, e a gente mesmo sem saber, sem ter habilidade estética, de vida, não sei o quê, a gente mete a cara e vamos fazer as coisas acontecerem. Então, assim, é isso que eu vejo, sabe, Dora, o nosso trabalho de ser empreendedor na educação. Eu queria que tu falasse, Marcos, um pouquinho, né, já que a gente falou um pouco dos parceiros, né, e aí você falasse também, já que a gente está quase acabando, dos integrantes, né, a gente, de vez em quando você fala de um, de outro, mas aí você podia falar um pouco mais, tem muita gente aqui, Tiana entrou, né? Juliana Didier também está por aqui, que bom, Zilma, Robson. Gente, que legal, viu? Eu estou muito feliz, Robson, Simone, vamos lá, fala um pouquinho. Na verdade, Dora, esse Hub a gente tem as pessoas que estão ajudando a gente, como que já são produções, né? Então, o próprio portal de educação emocional, o próprio LAPEC na Rural, o próprio trabalho feito por Isabel e Luciana, que é o Super Clássico Consultoria, né, o que trabalha muito bem com propostas, mas nós temos também, né, voltando a falar, nossos 4 grandes grupos, né, Pro Digital, REDEC, o próprio Educate e a Prática.edu, que é a nossa startup. Então, esses 4 blocos, eles trabalham com a gente, na verdade, e aí esses alunos todos eles podem atuar com a gente, né? Só que é uma lista muito grande, né? Inicialmente, eu tenho de frente agora, né, Ana Paula Oliveira, da Prefeitura de Recife, eu tenho Arlaine Araújo, eu tenho Dalvaneide Araújo, doutoranda, Hernandes Nascimento, Fausto Muniz, Fredson Murilo, Gleise Barros, que já é mestre, mas atua com a gente via prefeitura. Eu tenho Isabel Brito, né, brilhante Isabel, todo mundo quer roubar Isabel, eu mesmo quero roubar de Dora. Juarez Oliveira, Júlia Calheiros, Márcia Nogueira, Maria do Carmo Catunda, querida Mima, para quem conhece da pedagogia, Maria Helena Cavalcante, Marina Jacinto. Do DHT. Helena do DHT. E também é nossa orientada também, entendeu? Eu tenho Pedro Rodrigues, né, que é um design maravilhoso. Poliana Andrade, uma queridíssima do científico com a gente. Renato Holanda, uma conquista maravilhosa. Rosângela Vidal, que faz parte, mas também é do LAPEC, o Silas Nascimento. Isso é o grupo inicial que está movendo um pouco a gente. Entretanto, muita gente está entrando ainda no nosso grupo para poder juntar, e além disso a gente tem pessoas que vêm dos outros departamentos, dos outros centros, né? A própria Carla Borba, nos auxiliando e ajudando, possível na UFPE.